A profecia das duas testemunhas representa uma das revelações mais enigmáticas e perturbadoras do livro do Apocalipse, mas suas raízes se estendem muito além da visão de João em Patmos. Para compreender verdadeiramente o significado dessas figuras misteriosas, precisamos mergulhar nas águas profundas da tradição profética que começou séculos antes, nas visões extraordinárias do profeta Zacarias. No século VI a.C., enquanto Israel experimentava o amargor do exílio babilônico, Deus concedeu a Zacarias uma visão que transcenderia os séculos. O cenário era desolador, Jerusalém jazia em ruínas, o templo reduzido a escombros, e o povo escolhido enfrentava uma crise de fé sem precedentes. Foi nesse contexto de devastação e desencorajamento que os céus se abriram para revelar uma mensagem codificada que ecoaria através das eras. A visão apresentava um candelabro de ouro puro, mas não era um objeto comum de adoração. Este candelabro possuía uma característica sobrenatural: era alimentado automaticamente por duas oliveiras vivas, posicionadas estrategicamente uma à direita e outra à esquerda. O óleo fluía continuamente dos troncos através de tubos dourados, mantendo as 7 lâmpadas acesas sem intervenção humana. Esta imagem não era apenas simbólica, era profética. O anjo explicou a Zacarias que esta visão representava um princípio fundamental do reino de Deus, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As oliveiras simbolizavam um tipo especial de ministério, ungido, sustentado e capacitado diretamente pelo Espírito Santo, independente de sistemas humanos, recursos políticos ou carisma natural. Mas esta visão carregava também um elemento profético oculto. As duas oliveiras não eram apenas símbolos para a época de Zacarias, eram protótipos, modelos antecipados de algo muito maior que se manifestaria nos últimos dias. Elas representavam um padrão divino para testemunhas autênticas, sustentadas pela unção celestial, irremovíveis pelas pressões terrestres e completamente dedicadas ao propósito eterno de Deus. A conexão entre a visão de Zacarias e a profecia do Apocalipse não é coincidental. João, ao receber a revelação das duas testemunhas, estava contemplando o cumprimento literal daquilo que Zacarias havia visto em figura. As oliveiras simbólicas se tornariam homens reais, com missão específica e autoridade sobrenatural para os tempos finais. Esta continuidade profética revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele trabalha através de padrões consistentes ao longo da história. Assim como levantou Moisés para confrontar Faraó, Elias para desafiar Acabe e Jezabel, e João Batista para preparar o caminho do Messias, Deus levantará estas duas testemunhas para confrontar o sistema mundial do Anticristo. O período de 1260 dias, mencionado na profecia, não é arbitrário. Corresponde exatamente a 3 anos e meio, metade de uma semana profética, representando um tempo de grande tribulação, mas também de testemunho poderoso. Durante este período, as duas testemunhas exercerão uma autoridade que o mundo moderno jamais presenciou: poder para fechar os céus, converter águas em sangue, ferir a terra com pragas e destruir seus inimigos com fogo que procede de suas bocas. Vestidas de saco, elas não buscarão glória pessoal nem reconhecimento humano. Suas roupas de lamento simbolizam sua missão: chamar um mundo rebelde ao arrependimento. Elas não serão influenciadores digitais nem líderes carismáticos que conquistam multidões com palavras doces. Serão profetas no sentido mais puro da palavra, porta-vozes de Deus que falam sua verdade independente das consequências. A unção que a sustentará não poderá ser imitada, fabricada ou institucionalizada. Será uma manifestação direta do poder de Deus, similar àquela que sustentava os profetas antigos. Esta unção as tornará invencíveis até que sua missão esteja completa, demonstrando ao mundo que Deus ainda possui autoridade absoluta sobre os destinos da humanidade. Você já parou para pensar como seria viver em uma época onde testemunhas tão poderosas caminhassem entre nós? Compartilhe nos comentários. Que tipo de impacto você acredita que elas causariam no mundo atual? Sua perspectiva pode enriquecer nossa compreensão coletiva desta profecia fascinante. ***, a identidade enigmática e o confronto global à questão sobre a identidade das duas testemunhas tem intrigado estudiosos, teólogos e crentes ao longo dos séculos, gerando 3 teorias principais que merecem análise cuidadosa. Cada uma dessas teorias carrega fundamentos bíblicos sólidos e implicações proféticas significativas para nosso entendimento dos eventos finais. A primeira e mais tradicional teoria identifica as testemunhas como Moisés e Elias. Esta interpretação encontra respaldo nas características específicas dos milagres que elas realizarão: fechar os céus, poder de Elias, e ferir a terra com pragas, poder de Moisés. Além disso, ambos apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração, representando a lei e os profetas, e suas mortes foram incomuns. Moisés foi sepultado por Deus em local desconhecido, e Elias foi arrebatado vivo aos céus.
A segunda teoria propõe Enoque e Elias como as duas testemunhas, baseando-se no fato de que ambos foram trasladados sem experimentar a morte física. O argumento principal reside em Hebreus 9:27, que estabelece como princípio divino que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Se este é um decreto imutável, então Enoque e Elias precisariam retornar para completar seu ciclo terreno através da morte e posterior ressurreição. A terceira possibilidade sugere que as testemunhas serão dois novos profetas, ainda desconhecidos, levantados especificamente para este tempo. Esta teoria reconhece o padrão histórico de Deus levantar vozes únicas para momentos únicos, como Noé para o dilúvio, Moisés para o Êxodo e João Batista para preparar o Messias. Estes homens podem estar vivos atualmente ou ainda não ter nascido, mas o céu os conhece e o inferno os teme. Independentemente de sua identidade específica, estas testemunhas possuirão características inconfundíveis. Elas não pertencerão a nenhuma denominação, nação ou sistema humano. Sua lealdade será exclusivamente ao trono de Deus, e sua autoridade não derivará de credenciais acadêmicas, posição social ou influência política, mas da unção divina que as capacitará. Durante seus 1260 dias de ministério, elas se tornarão o maior incômodo do planeta. Não porque sejam desordeiras ou violentas, mas porque representarão tudo aquilo que o sistema mundial corrupto dos últimos dias tentará suprimir: verdade absoluta, santidade inquestionável e autoridade divina indiscutível. Suas palavras cortarão como espadas através das mentiras globais, expondo a hipocrisia, confrontando a injustiça e chamando a humanidade ao arrependimento. O mundo tentará silenciá-las de todas as formas imagináveis. Campanhas de difamação, ataques cibernéticos, sabotagem, pressão política e até tentativas de assassinato serão empregadas contra elas. Porém, nada funcionará, pois a proteção que as envolve será literalmente sobrenatural. Qualquer pessoa que tentar prejudicá-las será consumida pelo fogo que procede de suas bocas, não uma metáfora, mas uma realidade literal. Esta proteção divina durará exatamente até o momento determinado por Deus. Quando o relógio celestial marcar o fim de sua missão, a situação mudará drasticamente. A besta, o anticristo, subirá do abismo com autoridade para fazer guerra contra elas. Não será um ataque furtivo ou uma emboscada covarde, mas uma guerra aberta, pública e brutal. O confronto entre as duas testemunhas e a besta representará o clímax da batalha entre luz e trevas, verdade e mentira, reino de Deus e reino de Satanás. Por 3 anos e meio, as testemunhas terão exposto e confrontado o sistema do anticristo. Agora chegará o momento do aparente triunfo das trevas. A morte das testemunhas ocorrerá em Jerusalém, mas não a Jerusalém Santa. João especifica que será na cidade espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Esta descrição revela o estado espiritual degradado da cidade santa nos últimos dias, um lugar de corrupção, Sodoma, e opressão, Egito. Seus corpos não receberão sepultura digna. Permanecerão expostos nas ruas por 3 dias e meio, como troféus macabros da vitória da besta. O mundo inteiro celebrará através de transmissões globais, redes sociais e festividades públicas. Elas serão rotuladas como terroristas, fanáticos religiosos e perturbadores da paz mundial. Esta descrição do confronto final te faz refletir sobre os tempos atuais? Você consegue enxergar sinais de que o mundo já está se preparando para rejeitar testemunhas autênticas de Deus? Deixe sua análise nos comentários e vamos discutir como podemos nos preparar espiritualmente para estes tempos. ***, a ressurreição triunfante e o chamado atual o terceiro dia e meio após a morte das duas testemunhas marca um dos momentos mais extraordinários e impactantes de toda a profecia apocalíptica. Enquanto o mundo celebra embriagado pela própria arrogância, acreditando ter finalmente silenciado a voz incômoda da verdade divina, algo completamente inesperado está prestes a acontecer. As câmeras continuam ligadas, drones sobrevoam os corpos inertes, e comentaristas de todo o mundo discutem o fim definitivo do fanatismo religioso. Influenciadores vendem mercadorias comemorativas, e as hashtags celebratórias dominam as redes sociais. O mundo se embriaga com o que considera sua vitória final sobre Deus. Mas então, diante de milhões de espectadores globais, o impossível acontece. Primeiro, sutilmente, um vento sobrenatural começa a soprar, carregando o peso da presença divina. As nuvens se movem de forma estranha, o céu escurece misteriosamente, e interferências começam a afetar as transmissões. O próprio universo parece conter a respiração antes do momento culminante. Um cinegrafista observa atentamente e percebe o primeiro sinal: um dos dedos se move. Então, diante de bilhões de telespectadores atonitos, os dois homens se levantam.
Não com dificuldade, não como quem desperta de um coma, mas com autoridade absoluta, poder inquestionável e glória radiante emanando de seus corpos ressuscitados. O pânico substitui instantaneamente a zombaria. O riso histérico se transforma em gritos de terror. E do céu vem uma voz que rasga o firmamento e faz tremer a terra. Subam aqui. Sem hesitação, sem palavras, as duas testemunhas obedecem. Elas começam a ascender, envoltas pela mesma nuvem de glória que envolveu Moisés no Sinai e que cobriu o monte da transfiguração. Esta ressurreição pública e ascensão gloriosa não é apenas um milagre espetacular. É uma declaração divina final ao mundo rebelde. É Deus demonstrando que sua palavra permanece para sempre, que seus servos fiéis jamais são abandonados, e que a morte não tem a palavra final sobre aqueles que vivem para sua glória. O impacto psicológico e espiritual deste evento sobre a humanidade será devastador para os ímpios e glorioso para os fiéis. As câmeras desligam, os drones caem, os zombadores ficam paralisados, e a terra treme violentamente. O que era para ser o espetáculo final da humilhação da fé se torna a proclamação mais poderosa da vitória de Deus na história humana. Mas a mensagem das duas testemunhas transcende os eventos futuros dos últimos dias. Elas representam um espelho ardente para cada geração de crentes, um padrão eterno do que significa viver autenticamente para Deus em um mundo hostil à verdade divina. Estas testemunhas nos lembram que a verdade sempre tem um preço, que a fidelidade exige coragem genuína, e que o chamado divino nunca foi sobre conforto pessoal, mas sobre glória eterna. Elas simbolizam tudo aquilo que o cristianismo moderno frequentemente tenta evitar: confronto com o sistema mundial, rejeição das multidões e disposição para sofrer pela verdade. A unção verdadeira que elas demonstrarão não vem de palcos iluminados, mas da presença íntima com Deus. Não nasce do aplauso das multidões, mas da renúncia pessoal. Não se desenvolve através de técnicas de crescimento de igreja, mas através da conformidade com o caráter de Cristo, mesmo quando isso significa rejeição e perseguição. O mundo pode zombar, ignorar, perseguir e até matar os fiéis servos de Deus, mas a ressurreição das duas testemunhas proclama uma verdade eterna. Deus ainda ressuscita os mortos, ainda levanta os caídos, ainda honra aqueles que foram fiéis no oculto, e ainda chama homens e mulheres que se recusam a negociar seu chamado divino pelo conforto terreno. A pergunta penetrante que emerge desta profecia não é mais sobre a identidade ou o ministério futuro das duas testemunhas. A pergunta urgente é pessoal e presente. Você tem mantido sua lâmpada espiritual acesa ou permitiu que as pressões do mundo a apaguem? Você tem buscado o óleo genuíno do Espírito Santo ou se alimentado da aprovação humana volátil? No fim dos tempos, não serão os carismáticos superficiais que permanecerão de pé, nem aqueles que colecionaram curtidas nas redes sociais, nem os que moldaram a palavra de Deus para agradar ouvidos que coçam. Serão os fiéis, aqueles que ouviram a voz do céu e, mesmo tremendo de medo, responderam: Sim, Senhor, eis-me aqui. As duas testemunhas são simultaneamente um aviso solene para os rebeldes e uma promessa viva para os perseverantes. Elas gritam profeticamente ao mundo que Deus nunca fica sem vozes autênticas, que mesmo nas horas mais sombrias da história sempre haverá alguém com a lâmpada acesa, sempre haverá alguém cheio do azeite celestial, sempre haverá alguém que não se vendeu, não se calou e não se corrompeu. Talvez você tenha nascido para esta hora específica da história. Talvez tenha sido marcado para ser uma voz profética no deserto moral da nossa geração, uma luz penetrante na escuridão espiritual crescente, um candelabro flamejante em meio à apostasia religiosa generalizada. A história das duas testemunhas desperta algo em seu coração? Você sente um chamado para viver com maior autenticidade e coragem espiritual? Compartilhe nos comentários como esta mensagem impactou sua perspectiva sobre fidelidade a Deus nos tempos atuais. Sua jornada pode inspirar outros a responderem ao chamado divino com mais seriedade e dedicação. ***.